Aumentando aqui para a gente enxergar melhor, porque depois dos 40 a gente, mesmo com óculos, o negócio já fica estranho. Hoje a gente vai aprender para não cometer mais esses 5 erros que normalmente a gente acaba cometendo. E por mais que muitas das vezes a gente já sabe, já tem uma pequena noção, sabe aquela coisa do filho que a gente fala, mas ele não atende da primeira vez que a gente fala, a gente tem que repetir algumas vezes. Então, algumas coisas aqui, provavelmente a gente já deve ter comentado, falado em alguma reunião presencial, ou alguma reunião aqui no online também, que a gente está toda semana, mas vale muito a gente voltar em alguns determinados pontos para poder a gente se conscientizar ainda mais, né? Falar, caraca, eu ainda não fiz isso, ou eu ainda estou desejando a desejar isso aqui. Caraca, foi nisso aqui então que eu estou pecando, porque eu já faço isso e isso, então o que está faltando? Daisy, tem outros erros? Sim, a gente sempre tem outras coisas que a gente vai poder melhorar. O intuito aqui é trazer aqueles que normalmente a gente percebe que a gente deixa a desejar, mas a gente poderia estar fazendo de uma forma melhor. Então, o nosso primeiro erro que normalmente a gente comete é a gente vender sem saber quanto realmente você está lucrando. Então, isso vai implicar totalmente, né, ou uma boa parte, do lucro que a gente vai ter ou não. Porque se eu não sei, né, quanto que eu estou lucrando naquela venda, é como se a gente estivesse totalmente no quarto escuro, fechado, e quisesse, sem nenhuma fresta de luz, e quisesse achar um interruptor para poder descobrir onde está a iluminação ali e trazer à luz realmente o que a gente precisa enxergar. Então, vender sem saber o quanto realmente você está tendo de lucro é um erro é um erro que parece bobo, mas tem muita gente que comete. E existe um livro de um autor que diz que o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes a gente esquece. Então, provavelmente, quem aqui já vendeu produto sem saber quanto que ele tá lucrando? Ou só eu já cometi esse erro aqui, mas que graças a Deus hoje eu não cometo, não faço mais. A Cris já riu, então aqui não é quem cala consente, é quem ri consente, né? Então, uma das partes que a gente precisa se atentar é que a gente precisa saber quanto que a gente está lucrando, né? Então, hoje, como eu estou, por exemplo, eu entreguei uma base hoje, né? Uma base mais outros produtos, mas, por exemplo, quando eu olho para aquela base, eu olho assim, eu estou lucrando R$ 43 nessa base aqui, porque é uma base que eu comprei na promoção, então, agora vendendo fora da promoção, em apenas uma entrega de uma base que eu levei, eu fui ao centro, parei, eu demorei mais para achar uma vaga para estacionar no carro do que justamente para entregar, porque ela me pediu pelo WhatsApp, né? Então, assim, R$ 43. Quando eu penso, né, fazendo um parêntese aqui, inclusive, Mônica tem uma sobrinha, e ela estava comentando, ela, gente, eu trabalhava o dia inteiro no shopping e a gente ganhava, não, a gente ganhou acho que R$ 46 na base, e ela estava falando, eu trabalhava o dia inteiro, ou seja, no mínimo 8 horas, e ela ganhava R$ 43, era o dia dela trabalhado, né? Então, quando a gente começa a fazer esses cálculos, primeiro, você vai começar a dar muito mais valor ao produto que você está vendendo, porque você sabe quanto que você está ganhando nele, e uma vez que você sabe quanto que você está ganhando nele, você vira uma chavinha aqui e fala assim, opa, se eu ganho R$ 46 numa base, em que eu levei, sei lá, meia hora, uma hora para venda, nem isso, quanto tempo leva para poder vender uma base? Pelo WhatsApp a pessoa pede, enfim, a gente reposta lá, né, os posts, normalmente a pessoa já pede, você não leva nem 20 minutos para vender uma base, né, um exemplo. E aí, você tem uma lucratividade dessa, o que que acontece? A gente começa a se autoestimular para fazer mais dessa ação, para poder atingir mais pessoas, né, ter mais audiência ali,
e fazer esse negócio crescer. Por quê? Porque se eu vender, né, todo dia uma base, mesmo que não seja uma base, estou aqui pegando a base, né, mas você pode vender uma máscara de cílio, pode vender outras coisas. Então, assim, a gente começa a se autoestimular, porque a gente começa a ter entendimento da minha lucratividade, do meu ganho em cima daquilo ali. Então, esse aqui é o erro que a gente comete. A gente vê o quanto entrou, mas não sabe quanto lucrou, por exemplo. E nessa questão de que a gente está colocando os cupons lá no grupo para sortear depois, no final, né, do mês, facilita. Inclusive, esses dias eu estava pensando, eu já estou fazendo o cálculo para você da entrada. Então, vocês já vão lá, tipo, no caderninho, para quem, caderninho, ou planilha, ou sistema, para quem trabalha com sistema, já vai colocar lá, né, o quanto entrou, porque já está lá, lá no grupo a gente já coloca, né, quanto que você pagou ali, e, no caso, o valor do produto, né, para o seu fornecedor, que no nosso caso é Mary Kay, e ali o quanto que sobrou. E aí esse dinheiro tem que estar lá na conta, né? Conta essa que é um passo que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Correção é justamente isso, usar uma planilha, pode ser uma planilha simples ou um caderninho, né? De custo e lucro. O que é o custo desse? Custo, por exemplo, da mercadoria vendida. Ou, por exemplo, comprei uma bolsinha. Ah, eu dei uma balinha de presente, um exemplo. Isso entra ali no custo, tá? Então, vocês têm que colocar isso aqui no custo de vocês. Então, o que eu vendi, o que eu paguei e o que sobrou no meu caixa. Tranquilo até aqui, né? Fácil, eu já sei que todo mundo já faz isso. Então, assim, a gente nem precisa repetir muito isso aqui. A Mônica mandou avisar que, agora até que eu olhei Michelle, que tem Michelle que é de Mônica, ela mandou avisar que tem uma amiga que honra muito ela, enfim, aí ela teve que ir lá, eu acho que é algum evento de alguma coisa lá do... Enfim, gente, ela mandou avisar que eu não sei explicar direito, mas que ela justificou a ausência dela aqui. Segundo ponto, fazer pedido pequeno demais. O que acontece? A gente tem uma tabela, né? Uma tabela de descontos que a gente compra o produto. Então, a gente tem uma tabela que começa com desconto de 25%, de 30%, de 35% e de 40%. Então, você concorda comigo que se eu compro um produto, vou botar arredondar aqui, de R$100, e eu compro ele com desconto de 40%, eu já tenho uma lucratividade de 40%. Se eu compro, reformulando, se eu compro um produto de R$100 com desconto de 40%, eu tenho ali um lucro de R$40, certo? Se eu compro um produto de R$100 com desconto de 25%, eu tenho um lucro de R$25. Só que o meu trabalho para vender um produto que eu ganho 40 e o trabalho que eu vendo produto para que eu ganho 50 é o mesmo. Então, uma das formas que a gente sempre tem que trabalhar no início do nosso negócio é fazer com que esse lucro que a gente está tendo ali no início, a gente reaplique na nossa pronta entrega para que a gente alcance um desconto maior e dessa forma a gente começa a mudar, a aumentar gradativamente a nossa lucratividade. Isso foi, por exemplo, Elisana hoje não está aqui, mas normalmente ela sempre está aqui, ela poderia até corroborar um pouquinho com a gente. Foi exatamente isso que ela fez. Quando ela começou, ela entrou com um pedido até ativo, um pedido pequeno, bem pequeno, e ela foi pegando e foi fazendo justamente isso, né? Eu fui orientando ela, ela fez isso. Ela pegou, reinvestiu, e hoje ela é uma pessoa que ela só faz pedido de 40%. E quando a gente faz o pedido de 40%, e a gente ainda compra o produto na promoção, aí o que acontece? A nossa lucratividade aumenta ainda mais. A gente tem ganhos, normalmente o comércio, ele tem uma média ali de lucratividade, lucro mesmo, dinheiro que sobra no bolso dele, eu acho, se eu não estou enganado, tem tempo que eu não olho aquela tabela, de 20%, se eu não me engano. Isso quando sobra. Acho que não é 20% não, acho que é até menos, acho que é 15%, porque tem uma parte que é o serviço que é 20%, o comércio é menor.
A indústria, então, é menor ainda, o setor de indústria. Por quê? Porque eles têm aluguéis, eles têm funcionários, eles têm imposto, têm muita coisa. Então, assim, quando a gente para pensar, a nossa lucratividade, se a gente trabalhar ela de acordo, sem cometer esses pequenos erros, a gente consegue fazer um caixa muito bom. E eu posso dizer isso com conhecimento próprio, porque eu, quando comecei a fazer assim, e eu fui olhando, quando eu olhei na conta, eu falei, gente, tem um dinheirinho aqui. E aí a gente começa a ficar mais animada, a gente começa a aumentar um pouquinho mais aquilo ali e continuar trabalhando a venda, né? Postagem, para quem não tem vergonha, faz um videozinho ali. Hoje mesmo, podia ter botado aqui para vocês verem, mas nem. Eu fiz aquele videozinho do batom, do lápis labial, e passei um batom. Eu tinha visto que eu estava com uns 3 batons daquela cor. Eu falei assim, caraca, esse batom aqui todo mundo pedia, ninguém mais está pedindo. Eu falei, vou fazer um vídeo dele. E como ele é marrom, eu falei, opa, marrom, Mocha Mousse é a cor do ano de 2025. Vou pegar esse gancho e vou fazer o vídeo do batom. Ou seja, o que aconteceu? Ontem mesmo a menina já me pediu. Na verdade, 3 pessoas falaram comigo, só que 2, uma já tem consultora, que é a Mônica, que é amiga nossa comum, né? Então, provavelmente ela deve pedir a Mônica. Uma é minha cliente mesmo, e a outra é uma outra consultora que ela queria para ela, só que é minha consultora também. Então, assim, percebe que a gente precisa fazer essas coisas, né? Também com estratégia. Opa, qual é o produto que eu tenho aqui na minha pronta entrega? É esse daqui que eu vou bombardear mais, né? Então, se eu não tenho tempo para poder chamar alguém para fazer uma automaquiagem, alguma coisa assim, a gente começa a bombardear. Como diz Elisana, né? De manhã, de tarde, de noite, ela tá postando. Eu vi um vídeo, gente, muito engraçado. Engraçado não, né? É curioso. De uma expert em rede, e ela falou: seguinte, eu até falei assim, eu falei, gente, Elisana sempre teve certo. Ela disse que não tem essa de quanto mais você postar, menos engajamento você tem. Porque, na verdade, quando a gente posta uma coisa e tem mais visualização, isso não quer dizer que as pessoas engajaram com você. E, normalmente, as pessoas que sempre vão ali, estão te vendo e tal, que realmente as pessoas que engajam com você, ou seja, as pessoas que realmente estão interessadas no seu produto ou no seu serviço. Né? Então, assim, de manhã, de tarde, de noite. Erro para a gente não cometer mais. Por quê? Porque quando a gente faz um pedido muito pequeno, desde ainda não posso fazer de 40%. Não tem problema, se não pode, gente. Aqui não é para ninguém saindo metendo os pés pelas mãos. É para fazer um planejamento para aumentar, né, ali a sua cartela de cliente. Aumentando sua cartela de cliente, automaticamente você vai precisar fazer um pedido maior. Por quê? Porque tem mais pedido, tem dinheiro entrando, você vai precisar fazer um pedido maior, e aí a sua margem vai aumentar, tá? Às vezes não consigo fazer um de 40, mas consigo fazer um de 30. Opa, já deu uma melhorada na minha margem aqui. Opa, foi para 35, já deu uma melhorada. E aos pouquinhos isso ir aumentando, né? Quanto maior o seu pedido, mais benefícios também você tem. Você começa a alcançar o frete grátis, você começa a ter benefício de estrelas e trocar por presente. Eu, por exemplo, já troquei por uma bolsa da Arezzo, por uma sandália da Arezzo, pela blusa da Hering, né? Então, assim, fora as outras coisas que tem lá, você que entra lá e você que escolhe, né, o que você quer. Tem gente que já trocou por liquidificador, batedeira, mas não sei o que, é fine. Então, assim, depende do que você quer. Então, assim, quanto maior, mais reconhecimento também a gente tem, e a gente tem uma margem também muito melhor, né, aí, para poder, de lucratividade, a gente tem presente. Círculo das estrelas, que você alcança mais um nível, né, então mais desconto você tem em algum produto. Então, ou seja, gente, quanto maior for a nossa movimentação, no sentido de vendas, mais benefícios a gente tem. Então, a correção é fazer com que você consiga chegar no ponto, se você é uma pessoa que ainda não faz, de fazer um pedido de R$ 1.500 e R$ 1.800 mensal. Isso daqui valor pago. Só que aí você vai receber mais de R$ 3.000 em produto. Então, sempre que possível, com estratégia, volto a dizer, não é para ninguém sair enlouqueando e achando, agora vou meter. Calma, respira, primeiro estratégia. Lembra dessas primeiras aqui? Opa, primeiro, deixa eu ver aqui, quanto é que eu estou lucrando? Tá, vamos trabalhar isso daqui. Opa,
no pedido, pô, 20, às vezes, gente, inclusive, presta bastante atenção nisso. Porque como existe uma tabela, às vezes falta muito pouquinho para você já pular para a próxima tabela de desconto maior. Então, a Mary Kay, ela sempre dá um aviso lá em cima, tipo assim, acrescente mais, por exemplo, R$100 e adquira 35% de desconto. Um exemplo, né? Estou dando aqui. E aí, quando você coloca mais R$100 em produto e vai para 35% de desconto, o que que normalmente acontece? Por o desconto ser maior, você paga quase que a mesma coisa, só que levando muito mais produtos. Então, por isso que é bom ficar atenta nisso daqui, tá? Outra coisa que a gente comete, gente, dar descontos ou brindes sem estratégia. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, leva, aí a pessoa vai pagar a vista, eu te dou desconto 10%, tem uma mania de 10%, que eu não sei que não, todo mundo acha que pode ficar dando desconto de 10%, gente. Tudo bem, todo mundo pode, mas tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. O que que acontece? Se você não faz isso aqui, ó, que, opa, o que eu fiz aqui? Fiz um negócio errado aqui. Se você, depois eu corrijo, se você não faz se você não sabe quanto que você está vendendo ali, quanto que você lucra no produto, como que você vai sair dando desconto ou um brinde sem nenhuma estratégia? O desconto, ele é algo, principalmente esse mês, né? A gente tem alguns descontos legais lá, de promoção. Eu já dei uma aula sobre isso aqui. Ele serve como isca. Opa, a gente jogou, né? Aí a pessoa entra em contato, vai perguntar, ou então a gente vai, fulana, tudo bom? Lembrei de você, a sua base, a sua, sabe, o seu blush, né, que tá na promoção também, esse mês e tal, quer aproveitar? Ah, quero aproveitar. Fulana, olha só, não quer aproveitar também isso, isso, isso? O seu gel de limpeza ainda tem, já deve estar acabando, aproveita que já levo junto para você. Então, assim, a gente aproveitar descontos, promoções como isca, brindes. Opa, nossa, vou dar muito brinde. Nossa, fica com. Às vezes a pessoa compra R$150, toma uma necessaire. Aí não dá, gente. Necessaire, tipo assim, de 500 para cima, para ganhar uma necessaire. Né? Então, trabalhar essa questão do desconto e dos brindes com estratégia, tá? Porque senão você acaba perdendo, só trocando 6 por meia dúzia. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho lá. Opa, quanto que eu estou faturando realmente em cada produto? Ou, gente, se você não puder, pelo menos, ver em cada produto, você pode ver a sua lucratividade em cada pedido, ou seja, em cada caixa, né? Em cada pedido ali que você faz. Opa, paguei X, vou vender os produtos por... Paguei, sei lá, por exemplo, paguei 400, o total de tudo aqui que eu vender, né, vai dar R$1.000, um exemplo. Então, eu já tenho ali X de lucro, tá? Pode fazer pela caixa ou pelo pedido. Então, qual o erro? Dar brinde mal calculado é prejuízo, disfarçado de carinho, tá? Então, às vezes a gente tem um carinho pela pessoa, mas, tipo assim, se eu não tô calculando, então daqui a pouquinho, minha filha, eu tô me arrebentando. Então, um brinde mal calculado é prejuízo disfarçado de carinho. Correção. Tenha limite de desconto. O meu desconto, sempre o máximo que eu posso dar é 5%. Um exemplo, 5% é o máximo que eu dou. Por quê? Ah, porque se a pessoa passar no cartão, tem ali a taxinha do cartão. Então, eu, por exemplo, o máximo que eu dou de desconto, se me pedir e se for à vista no Pix, é de 5%, e aí eu justifico porque eu teria 5% da minha maquininha de cartão, um exemplo, né? E aí eu dou, e ainda falo com ela, falei, ó, porque eu tenho trabalho com cashback, então eu não vou te dar, mas não consigo te dar mais de 5% agora, mas você ainda ganha um cashback para uma próxima compra. Ou seja, no cashback, ela vai ter mais 5% ali, né? Isso é dentro do prazo, da norma estabelecida que eu tenho para poder entregar esse cashback para ela. Então, a gente tendo um limite, isso pondera a gente, isso limita, como o nome já diz, de que a gente não vai dar um desconto maior do que eu realmente posso dar por causa do desconto ali a qual eu compro os meus produtos, né? Brindes percebido, use brindes com valor percebido, só que de custo baixo. Por que isso daqui? Por exemplo, algo que eu gosto sempre de fazer,
eu sempre dava Serenata do Amor, Som de Valsa, aqueles quadradinhos da Cacau Show, mas, gente, o chocolate tá muito, muito caro. Eu fui no mercado que normalmente as coisas não são tão elevadas, R$ 61. Isso no mercado mais em conta. Um pacote de Serenata do Amor. Eu falei, caraca, R$ 61. Eu lembro que eu cheguei a comprar a R$ 29, quando eu comecei, negócio que eu, né, dava ali, enfim. E aí eu falei assim, poxa, mas essa bala aqui, eu comprei uma bala bem gostosa, que é uma bala de caramelo, outra de chocolate lá, e também fica bonitinho. Então, bota uma balazinha daquela, e eu gosto de colocar, sabe aquelas caixinhas de promessa? Acho que todo mundo já deve ter tirado uma promessinha daquelas caixinhas, né? E aí eu comprei aquela caixinha de promessa, e eu gosto sempre de botar umazinha daquela ali junto com a balinha, então, e eu nunca fico vendo qual que eu tô entregando para aquela pessoa, né? E eu normalmente, olha, falo, Senhor, que seja uma palavra realmente do Senhor. E já aconteceu das pessoas, às vezes, Daisy, essa palavra hoje aqui, você não tem noção do que foi para mim. Então, é uma forma da gente dar esse brinde, né, com uma percepção de valor, sem ter um custo muito grande. E detalhe, eu encaro como algo que eu posso estar também abençoando a vida dela, né? E que não me gere um custo tão alto. Então, nem sempre algo muito caro para um brinde vai ser algo que realmente gere um valor para aquela pessoa. Então, nem sempre a gente precisa algo caro de valor monetário. Você coloca também, Cida? Cida colocou aqui que ela coloca a caixinha de promessa também, é isso? Não é a caixinha toda, né? Eu coloco também faço umzinho daquele, pego assim sem ver. E também já aconteceu da A pessoa caixinha de... falar, nossa, parecia uma coisa assim, uma palavra que ela estava esperando, alguma coisa assim, entendeu? É legal Ah, isso. você colocou também? Então, eu Ah, gosto muito. ah, Para quem não... Ah, não, tá lá com Lara, que eu dei para minha funcionária. Lara, minha filha, eu falei, você quer um trabalho, minha filha? Porque aqui só ganha se trabalhar. Aí eu dou essas coisinhas para ela fazendo e depois eu pago a ela, né? Mas tem que trabalhar. Aí, senão eu ia pegar ali para vocês verem, né? Aí aquele versículozinho ali eu tiro e entrego, né? Se você puder fazer, a gente já falou aqui, né? Puder fazer alguma coisa à mão também, tá valendo, não tem problema. O negócio é você realmente gerar valor naquilo que você pode, né? Ali no momento. E eu acho que essas coisas, sabe, da simplicidade, eu acho que isso traz tem um reconhecimento maior, uma proximidade maior com as nossas clientes. Então, o quarto erro. Não, esse daqui, ó, nunca na vida a pessoa vai poder dizer que Daisy nunca orientou isso aqui a ela. Isso, pode falar tudo, mas isso aqui não vai poder dizer. É o quê? Não separar uma conta com dinheiro só para o seu negócio. Conta sua não é a conta da sua empresa. Mas eu nem tenho CNPJ. Não precisa ter um CNPJ para poder considerar que você é uma empreendedora e você tem uma empresa. Quando a gente mistura tudo, isso vira um balaio de gato, e aí no final, o que que a gente faz? A gente fala isso aqui, ó. Eu não vejo lucro. Por que você não vê lucro? Está tudo misturado. É tiro, porrada e pão, tudo que é lado. Ninguém consegue saber que aquele dinheiro que entrou, se foi de um produto, se foi. Não dá. E aí eu precisei passar na padaria para comprar o pão, aí eu pego de lá. E aí alguém precisou de emprestar para comprar o gás, pego de lá. E aí, quando chega a fatura e ainda não tem dinheiro, eu fico desesperado e falo, tá vendo? Eu não vi lucro. Isso sem dizer que, tipo assim, alguém que está convivendo ali com você, tá vendo aí, menino? Falei que esse negócio não é bom? E a gente, porque a gente tem essa questão de a gente não quer ir contra o que a gente como eu posso dizer, contra nossas ideias, né? Então é mais fácil de eu virar e falar assim, realmente esse negócio ele não é bom, do que eu falar assim, não, eu realmente dei mole, dei ruim aqui, e eu é que não soube administrar. É mais difícil para a gente ter esse autorreconhecimento. Só que, quando a gente faz uma autoanálise, caraca, peraí, deixa eu ver se eu realmente eu agi como eu deveria. Não, foi aí que deu um bololô todo. Tem uma
colega empresária da beleza também, da nossa equipe, que ela falou assim, nossa, mas eu já fiz X coisa e ainda não viu. Eu falei, tá. Não, ela falou, separei as contas e ainda não viu. Eu falei, tá, mas isso foi desde o começo? Não, no começo eu peguei dinheiro, eu emprestei, eu realmente falei, então, começou errado. Agora que você começou a fazer certinho, você precisa de um tempo para poder colocar a casa em ordem. Então, assim, sempre vai ter um ralo escoando ali se você não tomar cuidado. E isso em qualquer situação, às vezes na nossa casa, com as contas da nossa casa, com fatos de pessoais também, né? A gente sempre, se a gente parar e olhar, opa, aqui é que está o gargalo que está saindo, o vazamento está indo por aqui. Então, a gente precisa parar e identificar aonde está o erro, né? Sabe aquele desenhinho aonde que a gente procurava? Aonde está o erro? É ali, é isso que a gente tem que pegar o nosso negócio, olhar de cima, começar a anotar, falar, tá, isso aqui, não, isso aqui tá legal, isso aqui eu faço. É isso daqui. E aí, no final, você vai identificar aonde você precisa melhorar. Eu sei que, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão difícil ser empreendedora, gente. Isso dá trabalho. Não dá trabalho, isso é parte do nosso trabalho, né? E às vezes a gente quer, nossa, eu quero ganhar rios de dinheiro, eu quero ter aí um salário de 5, 10 mil, 15 mil. Ai, nossa, eu quero ganhar 15 mil. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Que eu gostaria muito que vocês refletissem. Eu pago. Olha a Siri falando aqui no meu. Qual idioma? Meu Deus, Siri tá doida. Peraí. E aí vem aquela pergunta: você pagaria 10 mil, 15 mil para uma pessoa que trabalha igual você? E se aí a resposta for não, a gente fala, opa, então deixa eu ver aqui onde é que eu preciso, né, apertar a porcazinha aqui para poder alinhar. Então, assim, não é que dá trabalho, faz parte do nosso trabalho. A gente tem aí 5 dias na semana, eu já falei aqui outras vezes, vou tirar meia hora, 1 hora para esse negócio aqui. E aí, quando a gente fala que vai tirar 1 hora ou meia hora do dia para fazer o nosso negócio, muitas vezes não vai ser só a venda. Nossa, vou vender, vou vender. É tirar 1 hora também. Opa, vamos administrar aqui. Paguei X, entrou X, mês que vem entra X, vai sair Y, vou ter o resultado de Z. Então, assim, a gente precisa ter uma mente de empresário. Não dá para a gente ter salário de empresário, salário não prolabore, né? De empresária, com mente de CLT, no sentido de que, não, eu faço aqui, no final do mês eu recebo, tá tudo certo. Então, se a gente quer ter ganhos como empresário, a gente precisa começar a pensar com a cabeça de empresário. E não, tipo, achar, não, só vou fazer aqui a venda e tá tudo. Não, vou administrar. É o nosso negócio. Imagina se você trabalhasse para alguém e as pessoas ficassem pedindo, né, no caso, seu patrão, falasse, não, fulano, faz isso daí para mim, porque eu preciso saber aqui quanto que tive de entrada, saída e tal, se fosse, né, a sua função ali, você iria fazer. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter esse amadurecimento, né, do nosso negócio, da nossa pessoa. Tem uma palavra na Bíblia que diz, uma passagem que diz, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, assim, muitas vezes a gente não é, e a questão da fidelidade aí, não é só fiel de você doar, ajudar, sabe, não é isso. É de ser fiel comprometido, de ser fiel no pouco, poxa, não desdenhar, poxa, mas só sobrou isso, ou então, deu negativo aqui. Peraí, cara, eu estou aprendendo ainda pequeno, para quando eu chegar lá no grande, imagina se você não consegue fazer isso quando é pequena, imagina se tu vai conseguir fazer isso quando for grande, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter um pouquinho de atenção nisso daí. Então, o erro, qual é o erro de quem não... Não, esse daqui é o nosso o quinto erro.
né, que é o quê? Não acompanhar isso aqui, ó, os números. Quanto eu vendi? Quanto foi maior do que o mês passado? Para quem tem aí mais de um ano, né? Em junho do 2024, foi igual de junho de 2025? Eu estou em crescente ou foi menor? E por quê? Né? Porque às vezes tem algumas variáveis. Ah, nossa, fiz uma cirurgia, nossa, aconteceu isso. Então é compreensível, a gente, né? Todo mundo, ninguém tem uma vida assim ou uma vida assim, né? A nossa vida tá assim, aí, nossa, tem um período que a gente tá assim, tem um período que é assim, depois a gente volta assim. E assim vai, gente, é assim com todo mundo. Então, um dos erros, não acompanhar os próprios números, a gente não acompanha isso daqui. Por isso que você não consegue descobrir onde está o seu gargalo, onde está o vazamento aí que o negócio não está dando certo. Então, o erro é o quê? Quem não mede, não melhora. Se eu não sei onde que está a rachadura que está vazando ali, logo eu não vou ter como melhorar esses números, porque eu não sei. O negócio está indo, está muito Zeca Pagodinho deixando a vida levar. E a correção é definir meta semanal de lucro e acompanhar toda segunda-feira. Ah, Deus, não posso segunda, bota terça, não posso terça, escolhe um dia da semana e começa a fazer essa correção de acompanhamento de números. Com certeza, se você fizer, pelo menos, tem outros, tem, mas pelo menos esses 5 aqui, pelo menos se vocês conseguirem fazer, pelo menos esses 5 aqui, vocês vão conseguir chegar aqui no acompanhamento desses números e verificar, opa, por que que eu ainda não estou tendo a lucratividade que eu gostaria de ter? Ah, eu tenho uma conta separada, mas eu não sei quanto que eu realmente tenho em cada produto ou em cada pedido que eu faço. E também eu gosto de dar uns brindezinhos. Então, assim, o balde está na promoção, sai dando bastante balde. Um exemplo, né? O lápis de sobrancelha está na promoção, eu dou bastante. Todo mundo que comprar, eu vou dar. Então, a gente precisa alinhar e olhar um pouquinho isso. Se vocês fizerem isso daqui, eu acredito, meu filho, que vocês vão ter muitos resultados. Como eu disse, né, na questão do pedido, né, para ninguém se enrolar, mas é projetar sentido. Opa, cada lucro disso daqui eu vou reinvestir no meu negócio. Eu comecei a fazer uns testes com anúncio para, desculpa, para aula de automake, né? Então, eu comecei, e é teste mesmo, tá, gente? E na turma, muitas pessoas falavam assim: nossa, mas a gente perde dinheiro. Eu não estou perdendo, eu estou aprendendo. Se eu não tiver essa mentalidade, a gente não consegue fazer. E aí, quando vem alguém do anúncio, já paga, por exemplo, eu cobrei R$ 80 para uma aula de automaquiagem no dia 19, inclusive eu colocar lá, vai ter aula de automaquiagem para quem está no presencial, né? E aí, os R$ 80, né? Tá, 80, entrou R$ 80, eu pego R$ 80 e reverto em mais anúncios. Então, assim, mente de empresária, a gente precisa entender que a gente precisa investir. Só quem não investe é quem depende de Bolsa Família, gente. Que quem paga é a gente. Bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o quê. Agora, a gente que não vive disso, a gente precisa investir. Quando a gente não investe, a gente investe dinheiro, a gente investe tempo, né? Então, assim, a gente precisa se conscientizar disso. Às vezes eu vejo uns empresários, meu marido trabalha com contabilidade, né? E tem uns empresários, às vezes, que reclamam, né, e tal. E realmente a carga tributária no Brasil é surreal, surreal, né? É uma carga tributária com um país de primeiro mundo e que entrega um serviço. O problema é esse, né? É nem a porcentagem da carga tributária, o problema é a entrega que a gente não tem, né? Essa devolução. Mas aí, às vezes, esses empresários reclamam, você vai falar assim, meu filho, o único jeito, se não quiser ter essa premiação, é ir vender refrigerante na praia, cerveja na praia. Aí não vai ter, né? Mas qual a vida que você vai ter? Tudo tem um preço, né? Tudo vai ter um preço. Existe um ditado que diz que nenhum café é grátis. E realmente, gente, nada é grátis. Aqui alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Só para beber água? O frio está espantando um pouco com força, hein? Misericórdia.
A gente fica só como ouvinte, né? Só aprendendo e anotando. Eu, pelo menos, fico só aprendendo e anotando. Isso é bom, isso é bom. Plano de ação, tá? Desde, não sei nem por onde começar, então vamos começar por aqui. Deixa aqui para a gente não se perder. Tá? Plano de ação. Lista os seus últimos 3 pedidos. Né? Quais foram os últimos 3 pedidos que eu fiz? E aí, o que você vai fazer? Vai calcular o lucro de cada um deles. Tá? Os 3 últimos pedidos lá, vai calcular o lucro de cada um deles. Aí, por isso que eu estou falando que pode ser pela caixa ou pelo pedido, porque, por exemplo, já vendi, já nem lembro mais o que estava lá, então isso pode ficar um pouco mais desafiador. Mas se você pegar pelo menos a caixa ou o pedido em si, no todo, você já vai ter começado a ter ali um direcionamento de lucratividade. E aí, o que você pode fazer também? Uma simulação. Poxa, se esse pedido aqui fosse um pedido que eu tivesse feito com 30%, ou com 35%, ou com 40%, quanto que teria sido a minha lucratividade? Porque aí, provavelmente, o seu cérebro já vai começar a estimular. Opa, vou trabalhar aqui, porque a minha meta desse mês é fazer um pedido maior para eu ter uma lucratividade maior e ver esse dinheiro entrando aqui. Aqui aonde? Na conta da sua empresa. Não mistura o dinheiro. Isso já vi um monte de gente se ferrando por causa disso, tá? Então, desde ainda não tinha feito, comece hoje. Agora, o Nubank, ele leva, sei lá, eu acho que na época ele não levou nem 2 minutos para poder abrir a conta pelo celular. É muito rápido, não sei hoje como é que tá, mas na época não levou nem 2 minutos. 3, montar um novo pedido em margem, tá? Margem de lucratividade, não só no volume, tá? Nossa, fiz um pedido grande, mas tá, qual a sua margem de lucratividade ali, tá? Então, quanto maior o desconto que você compra da empresa, da sua fornecedora, que no nosso caso, Mary Kay, tá? Maior você vai ter uma margem ali de lucro, tá? Então, e aí faz essa simulação que eu falei, que provavelmente vai dar bom, que você vai começar a entender, porque às vezes, gente, se a gente não coloca no papel e não olha aquilo ali, a gente ainda não entendeu, eu não sei vocês, né, mas eu, às vezes, só, meu filho, tem que ter aqui de folha de anotação, eu preciso escrever para poder, meu mapa mental, para poder conseguir entender aquilo ali e realmente depois eu tomar uma decisão a qual aquilo já entrou na minha cachola e eu, caraca, é isso aqui, agora sim. E aí, como você vai fazer um pedido maior para ter mais lucratividade, você pode montar alguns kits, né, estratégicos. Por exemplo, lembra do vídeo do tal do batom que eu falei, que eu tinha 3 batons dele, né, dessa cor, e aí o que acontece? Eu fiz um vídeo, não fiz? Eu gravei. Semana que vem, ou lá para o finalzinho dessa semana, eu coloco de novo esse vídeo para rodar. Por quê? Porque eu ainda tenho 2 batons. Mas se eu vendi um batom só, eu tenho 3 batons de favorito nude. Falei, cara, eu não vou vender só o batom. Eu vou vender o que eu chamei ele de kit. Nossa, tá vendo? Fiz o nome do. Lembra que a gente teve uma aula aqui que eu falei, sempre dê nome, né? Dê um nome ao que você está fazendo, tipo, a kits principalmente, né? Acho que eu botei kit Mocha Mousse, que é a cor do ano 2025, né? Aí eu botei kit Mocha Mousse e a cor mais desejada do ano, kit Mocha Mousse. Tem gente que nem sabe o que é a cor mais desejada do ano, mas você falar o que é mais desejada, já quer, né? E aí, o que acontece? Eu parei uma vez, eu fiz o vídeo, e aí, daqui a pouquinho, eu vou botando ele de novo para rodar, e ele vai trabalhando para mim. Agora, né, aonde eu queria chegar? Eu tinha 3 batons, ok, mas eu posso aumentar esse meu ticket médio, ao invés de eu ir lá entregar um batom, eu botei um batom e um lápis labial. Por quê? Eu fiz um combo. Então, eu não preciso vender, eu tenho muito esse produto, pô, mas eu tenho esse outro aqui também, né? Então, assim, outra coisa que eu posso fazer, vou fazer depois, tentar fazer um vídeo assim, o negócio são nossos tempos, né? Mas na hora, tipo, você para, você faz, né? Editou ali, mandou, você utiliza aquilo várias vezes. E dá para fazer um kit com batom, com lápis labial e com gloss. Porque aí você dá 2 opções, um lábio mate,
Bocas de Mulher Rica, mate, mas se você, minha amada, você não tem muito volume nos seus lábios e você quer fazer ele parecer que é mais carnudo, aí você vai passar o quê? Esse gloss. E aí, meu amor, você passa esse gloss. Ou seja, eu posso vender só para a questão ali do lábio 3 produtos. E aí eu monto um kit estratégico para poder fazer essas vendas. Então, assim, entende que dá para a gente. Eu lembro que, assim, essas coisas só vêm na nossa mente quando a gente começa a trabalhar e empreendendo. Opa, nossa, eu peguei essa ideia. E aí a gente vê isso aqui, opa, vou. E aí, daqui a pouquinho, quando vocês viram, vocês estão igual um canhão. Tipo assim, com estratégia, sabe? Voando. Caraca, dá para fazer esse com esse, dá para fazer esse hidratante. Vou vender o hidratante? Não, vou vender o gel de banho. Ah, não vou vender, não tem gel de banho? Vou vender o esfoliante do corpo lá. Meu amor, isso aqui tira a célula. Não sei se vocês viram uma senhorinha que botou o braço assim, que o braço de cima dela todo esturricado, e o de baixo, onde ela fez o. Ai, Jesus, minha massa cinzenta está indo embora. Que ela fez a esfoliação com um kit de esfoliação de banho, que a gente chama de spa corporal. Aonde ela fez a esfoliação, gente, eu já fiz esse teste na minha perna. Dá para você ver o seu braço ou a sua pele, aonde você faz, fica muito mais claro do que o outro. Parece que sai. E quando você faz aqui no corpo todo, é uma delícia. Você sai do banho. Sabe um banho premium. É quando você faz aquela esfoliação. É maravilhoso. Aquela caraquinha perto do pé ali, no tornozelo, arranca tudo, minha filha. Tem gente que pega, quem tem sovaco escuro, passa bastante ali, virilha escura, passa bastante ali. Meu amor, arranca aquela crosta toda. Então, assim, você faz kit com aquilo ali, em vez de vender só hidratante, não, meu amor, tem que ter um esfoliante corporal. Como é que você vai tirar essas caracas que tá aí? Então, a gente precisa criar estratégia. E aí, como que a gente mede esse resultado desse? Aumento no valor dos pedidos, a gente vai, né, ver, e aí, tendo mais desconto, a gente vai ter mais lucro. Maior margem por produto. Aqui, ó, promoção. Gente, promoção, desde para complementar promoção de tudo, não. Se é um produto que você quase não vende, não vale a pena, né? Mas se é um produto, por exemplo, mês passado, a máscara Lash Intensity estava na promoção boa, né? Esse mês, o kit básico da Time Wise, que é o hidratante e o antioxidante, ele está numa promoção boa também. Esse kit de esfoliante corporal, ele está na promoção. Ele é muito bom. Agora, eu não compro na mesma quantidade que eu compro o Time Wise. Por quê? Porque, apesar dele ser bom, as pessoas não usam ele com tanta frequência, porque você não pode ficar todo dia esfoliando o corpo. O da Time Wise, todo dia ela está passando no rosto. Então, logo, o da Time Wise eu vendo mais, porque as pessoas usam mais, acaba mais rápido, vai me pedir mais. O outro demora mais. Então, eu não preciso pedir tanto desse produto. Inclusive, quando vocês ficarem com alguma dúvida de pedido, precisando pedir isso daqui, tá? O que você acha? Tá? Porque produto que, pelo menos na minha experiência, não vejo tanta saída, não é que o produto é ruim. Por exemplo, a máscara de carvão, ela é maravilhosa. Só que a bicha, eu acho ela muito grande, a bicha desse tamanho. Ninguém faz máscara de carvão todo dia. Aí o que acontece? O negócio dura horrores. Então não é um produto que dá para eu pedir muito, apesar de ser um produto muito bom. Então, quando tiver alguma dúvida assim, ó, pode chamar aqui, que aí a gente troca essa ideia aí, tá? E aí, a gente vai medir como? Tendo clareza desse resultado, quando a gente coloca esse plano de ação em ação, um plano de ação em ação, ou seja, para poder funcionar mesmo. Gente, dúvida, alguém aqui já faz algum desses aqui ou não? Não faço nada, nenhum desse daí, Daisy. Vou começar a implementar. Conta aí para mim. Eu faço, já fiz alguns, mas preciso botar a maioria em prática mesmo. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que eu fico com uma invejinha branca que eu chamo de inveja boa, né? Que eu não estou desejando nada de ninguém, mas eu gostaria de conseguir fazer, de sempre aproveitar essas promoções para ter bastante coisa em casa, né? De pronta entrega, mas
Não sei se é pela localização que eu moro, né? Que eu não conheço ninguém aqui é onde eu moro, que eu não consigo ainda dar aquele pontapé inicial bom. Acredito que agora que eu fiz agora uma parceria com um salão aqui na minha rua, eu vou deixar uma revista lá e acredito que agora as vendas melhorem. E aí eu quero fazer isso. E aí eu não consigo fazer uma compra grande com desconto bom. Mas essa questão de anotar para saber quanto que eu estou ganhando, não em cada venda, mas eu não costumo fazer vários pedidos no mês, eu costumo juntar os pedidos e fazer um só. E eu ainda assim ainda tenho que colocar bastante coisa por fora para poder conseguir fazer um pedido que me dê desconto. No momento eu estou trabalhando assim, mas eu sei que vai melhorar. Só que no momento eu estou trabalhando assim, então eu sei em cada pedido quanto que eu estou ganhando de comissão, né? Quanto que eu estou tirando para mim. E eu parei uma conta minha, não é uma conta que eu fiz para isso, mas é uma conta que eu deixei para isso, né? Então, todo mundo que quer me fazer Pix, quando compra, cai naquela conta ali, eu sei que o dinheiro que tem lá é da Mary Kay. Mas isso já é ótimo, meu filho. o que eu queria muito conseguir fazer é aproveitar mais as promoções para estar sempre fazendo o que vocês fazem, igual você falou da base. Pô, tô ganhando R$ 40 na base. Muito boa, né? Sim, sim. Eu comecei a ver muito, assim, mais dinheiro na minha conta quando eu comecei a aproveitar também isso aí. Agora, essa parceria que você está aí, Michele, fazendo, vai ser bênção, vai ser bênção. E além da revista, se você puder, sei lá, separar algum dia da semana lá com ela e tentar fazer uma divulgação de revitalização facial, tipo, enquanto a pessoa está lá com a tinta no cabelo, né, porque tem um tempo ali para poder a tinta pegar, fazer um dermabrasãozinho, sabe? E mesmo que você faz maquiagem, não faz? Estou falando coisa de automaquiagem. Você já faz. Tipo, o que você sabe fazer em você? Tem o basicão, né? Isso, mas o que me basicão mesmo. Legal também. Inclusive, eu ia perguntar para vocês. Desculpa tomar o tempo de vocês. Não. O que vocês fazem? Não falo nem a Deise, eu falo as outras meninas que começaram há menos tempo, né? Como eu. O que vocês fazem, assim, por exemplo, para base? Eu não tenho base de demonstrar, assim, para demonstrar, para a pessoa usar. Eu já deixei de vender base por causa disso, porque a pessoa fala, eu já comprei base de várias marcas, eu sempre compro errado. Eu já fiz, né, o teste lá do aplicativo para poder saber o tom da base, mas já teve a tia do meu marido, uma tia dessas que me compram, uma delas já comprou a base e falou que ela comprou errado. O que vocês fazem para vender base? Tem sempre em casa? Deixa eu ver quem está aqui. Olha, eu, por exemplo, moro perto de Elisana, então ela já me salvou, Deise já me salvou de pegar emprestado, provador e fazer o teste. E geralmente é assim que eu faço. E quando não é isso, elas mandam foto para mim. E aí eu ajudo elas a chegar ali, né? O negócio é que às vezes a foto, Elisandra tá aí agora. É verdade, manda foto também, eu tinha esquecido. Manda foto e, né, às vezes não está muito boa e pede para tirar outra e Deise dá uma orientação boa. Porque o que acontece, Michele? A nossa base ela tem uma tecnologia chamada Intellimate, que é um sistema que ela tem uma adaptação boa, né? Por exemplo, eu consigo hoje utilizar uma base 150, BGN 150, porque agora eu estou mais desbotada. Consigo usar 160, mas eu já usei 190. Se eu me bronzear, eu estou ali 190. Então, às vezes, tem cliente que fala assim, nossa, acho que a base da Mary Kay mudou, porque eu estou sentindo que está mais escura. Aí a gente vai ver a bicha que, na verdade, desbotou. Ela que desbotou, porque a base não muda. É a gente que... por exemplo, eu nem fui à praia no último verão, acho que, tipo assim, eu sou ruim de ir à praia, porque a gente sabe que tá ali no quintal, né, a gente quase não vai. Mas, mesmo assim, no verão, eu fico mais escurinha, eu fico mais, né, o sol quente, enfim, a gente vai ficar um pouco mais morena. Agora eu já tô desbotada. Só que a nossa base, ela tem um pouco dessa coisa de adaptação.
Mas, às vezes, o que pode acontecer? A pessoa, ela compra uma base, a base até chegou no tom dela. E outra coisa, esperar a base secar. Eu já A falei, base, eu sempre falo, porque inclusive, tem dia... uma cliente que me comprou, ela falou, eu queria ir para uma festa, tá? Eu falei, essa base você pode construir camadas, né? Você passa uma vez, espera secar e passa uma segunda vez para poder ela ficar bem, uma cobertura mais, uma alta cobertura, né? Você passa 2 vezes. Eu falo pela minha experiência, né? Porque eu comecei a vender Mary Kay como consumidora, né? Eu comecei a comprar para mim, e aí eu pensei, poxa, se eu gosto tanto, se é tão boa, se a qualidade é maravilhosa, por que eu não posso vender? E aí, por isso que eu comecei a querer vender, porque eu sei que ela é boa. E aí eu falo sempre que tem que esperar secar para poder você ver realmente o tom dela, né? Isso, porque a base, quando ela está molhada, ela ainda está refletindo luz. Então, ela vai ficar mais clara. Quando ela seca, ela para de refletir luz, ainda mais a nossa, que ela é mate, né? E aí ela vai escurecer. Eu já tive cliente que passou, Deise, por que ficou muito? Eu falei, espera secar, depois você vai me mandar a foto, você vai ver que ela vai chegar. Então, às vezes a pessoa, ela passou, pronto, não é a base. Aí pronto, já tira tudo. Então, tem pessoas que são um pouco ansiosas, né? Mas faz isso, manda foto. Inclusive, meninas, é legal também a gente sempre colocar lá no grupo, porque a opinião de uma, né, pode ajudar a outra. A gente serve para treinar o olhar também. Isso é muito bom para a gente treinar o olhar, né? Por quê? Porque se tiver uma pessoa com a mesma pele parecida com uma outra que a amiga vendeu, fala, nossa, eu já vendi uma que bem parecida com essa daí. Testa tal, né? E no início, quando eu também não tinha, o que eu fazia? Eu lembro que eu tinha uma ivory, uma bege e uma bronze, para chegar ali mais ou menos na tonalidade, né? A minha, já tinha a minha, então isso já ajudava. E eu comprava algumas, Michele. O que eu fazia? Não comprava todas, mas se tinha uma promoção, tipo, vou pegar mais duas de uma bege aqui e tal, e quando a cliente, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Quando a cliente, ela queria uma base, eu falava, sim, deixa eu fazer um teste rapidinho. Aquela que eu tinha, que estava dentro da caixa, eu abria, fazia isso aqui, ó, era tipo isso aqui, só encostava, porque mesmo assim já vem, tá vendo? Como vem uma quantidade, é um cabelésimo, vamos dizer assim, e pegava esse tiquinho e fazia o teste nela aqui, tipo aqui, né? Aí vinha e fazia o teste nela aqui, esperava rapidinho deixar secar. Quando já era a base dela, né? Amiga, é o seu tom, dentro da caixinha, e já entregava para ela. Então, mandou título. A mesma base. Aí mesmo tá gastando a base. Gente, pelo amor de Deus, é um toque assim. Aquilo ali não é nada. Então, eu fazia muito isso, tá? A Lê, que é minha diretora, né? Ela fazia a mesma coisa. E Mônica também, acho que já fez muito isso. Por quê? Porque é ninho, ninguém vai perder quantidade de base. Então, eu fazia assim. Então, na promoção, eu comprava algumas, já tinha ali e testava. É o seu tom, toma que já é sua. Deus te abençoe. Assim a gente faz. E a gente vai arrumando estratégia. E vamos que vamos. Verdade, tá certo isso que você já me explicou e eu fiz. Gasta praticamente nada e já deu certo em entregar aquela própria que já testei. E é bom também. Isso, porque é bem pouquinho. É nada ali, gente. É um toquezinho assim, ó. Então, já fica aí, já dá para você usar essa. E se for meio parecido com você já pega a sua mesmo. Aí, quando era muito parecido comigo, eu já aproveitava a minha. Aí eu fazia isso aí. Agora, a Elisana, eu falei dela aqui, é que ela fez assim, ela começou com um valor bem baixo, né, que era um ativo, e hoje, graças a Deus, ela conseguiu aí se manter, ela se mantém, né, nos 40% e tá crescendo, tá ainda, é o que ela estava falando. Esse dia a gente estava conversando, né, ela falou, desde quanto tempo eu tenho orado, né, hoje jejuado, para chegar no patamar, né, que eu tenho chegado agora, né, então, assim, gente, é plantio e colheita. Vai chegar uma hora que as pessoas, quando a gente começa a postar, a falar e tal, né, todo dia, daquilo ali,
as pessoas, tipo, pensou numa maquiagem, pensou em base, pensou em alguma coisa que a gente tem na Mary Kay, ela já vai, a cabeça dela já vai, Michele, porque todo dia ela tá vendo alguma coisa de Michele. Então, o dia que precisa, vai ser com aquela pessoa que ela vai falar. Não tem jeito. Então, é isso, meninas. Lisana quer corroborar com alguma coisa aí? Cheguei agora. Mas é isso que você falou, eu também às vezes pego um pouquinho e passo na base. E me arrependi de não ter comprado mais base na promoção, que agora eu tô com encomenda de base da TimeWise e agora tem que comprar com valor maior. E às vezes a nossa fé é muito pouca, né? Tem um monte de costura assim. Ai, por que eu não comprei mais base na promoção? Porque é aquilo, gente. Às vezes, a gente, na hora ali, compra, chega aquele monte de base e fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não é muita base, como é que eu vou vender isso? De repente, quando você vê, minha filha, o negócio sumiu aí, uma que é uma cor que você não tem, então você fala, caraca, eu poderia estar ganhando R$46 nessa base e vou ganhar menos. Mas foi 28 e agora eu preciso de base. Mas quando vir outra, você vai lançar mais pão sobre as águas. A promoção do perfume também, né, Daisy? Que eu falo assim, o nosso negócio vai crescendo, e às vezes a nossa fé tem que crescer na mesma proporção, porque aí as pessoas procuram, porque já sabe que você está vendendo, e você fala que você não tem para atender o cliente, porque sua fé estava pequena. Agora vai crescer. Em nome de Jesus, bota essa fé aí para crescer, porque... E outra coisa, eu tenho a minha iniciadora da época, ela falava assim, gente, a gente realmente precisa, né, acreditar naquilo ali, porque depois o cliente está ali, você vai falar o quê? Não, eu não tenho, né? Porque e poderia ter aproveitado, cara, uma promoção ali, então realmente, cara, vale muito a pena. E ela falava assim, então por isso que eu entrei nesse assunto, ela falava assim, caraca, eu peço, e eu sei que quando tá chegando ali perto, meu filho, de vender, eu me movimento rapidinho e vendo tudo. E aí ela chegou na hora de pagar, e ela vendia mesmo, chegando perto do cartão, vendeu, eu sei que eu pego o celular, meu filho, e começo. Eu sei que eu vendo tudo, já consigo fazer o dinheiro. É isso, né? É ação, gente, não tem jeito.